Fala família Palmeiras, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para falar do choque rei que teremos neste final de semana. São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse que é o clássico mais esquentado dos últimos anos no futebol brasileiro. Mais do que Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e São Paulo têm se tornado uma rivalidade, principalmente fora de campo. E aqui a gente vai trazer os principais pontos que aconteceram nessa semana e o que traz de tão especial para esse jogo no final de semana. O clássico simplesmente já começou pegando fogo fora dos gramados. Essa quinta-feira, o dirigente do São Paulo, Rui Costa, concedeu uma entrevista à ESPN, qual ele foi questionado sobre a entrevista do Abel Ferreira logo após o jogo contra o Botafogo. E simplesmente ele deu uma das declarações mais polêmicas e controversas dos últimos tempos, concedida por um dirigente de futebol. Bom, então bora começar pela declaração do Abel. O que o Abel falou que gerou todo esse rebuliço nos bastidores do clássico? Eu vou ler para vocês aqui agora e a gente vai debater junto. Abre aspas para a declaração do Abel Ferreira. Se eu soubesse que as consequências desse jogo ia ser a consequência que teve, onde 2 ou 3 equipes se uniriam contra o Palmeiras, eu preferiria ter perdido esse jogo. E esse jogo que o Abel se refere é justamente o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Palmeiras conseguiu a virada por 3-2 contra o São Paulo no Morumbi. O jogo que teve o lance tão polêmico do Alan e que, na minha opinião, foi pênalti claro do Alan. O Alan não teve a intenção de derrubar o jogador, foi o Tapia, né? Porém, na minha opinião, foi pênalti. Porém, o juiz interpretou que como o Alan não teve a intenção de derrubar e que o jogador do São Paulo já não conseguiria alcançar a bola, não seria dado pênalti. O VAR concordou e com isso não teve a marcação. Tá, ok. E o que o Rui Costa disse dessa declaração do Abel Ferreira? Vamos lá. Abre aspas. O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O fato é que ganhou. E nós, infelizmente, temos tido nesses confrontos em competições distintas erros que não raro favorecem o nosso adversário. Aqui ele simplesmente está falando que o Palmeiras ganhou do São Paulo devido a erro de arbitragem. Porém, esse não é o problema, porque naquele jogo realmente foi uma grande polêmica, foi a grande polêmica do campeonato. Depois daquilo, o Palmeiras simplesmente não teve pênaltis marcados. Pênaltis claros, como por exemplo na rodada contra o Flamengo. Quem se lembra do Jorginho empurrando o Gustavo Gomes, onde o Palmeiras abriria o placar caso convertesse o pênalti, e naquele momento a disputa Palmeiras e Flamengo era ponto a ponto no campeonato. E logo depois daquilo começou uma perseguição terrível da arbitragem contra o Palmeiras e de dirigentes de futebol, falando principalmente que nós éramos ajudados e favorecidos. Então, após toda essa polêmica que envolveu tanto o lance quanto as consequências que chegaram até mesmo nessa declaração desse jogo do final de semana, nós tivemos a resposta do nosso diretor de futebol, Anderson Barros, que para mim, eu sou um cara que sempre critico ele, tenho várias críticas à gestão dele, porém, foi inegável, ele foi perfeito no que ele falou. Abre aspas para o Anderson Barros. Acho sim extremamente oportunista, até porque nós poderíamos dizer o seguinte: o que ocorreu em 2022? O lance que permitiu que o São Paulo se classificasse numa Copa do Brasil. Se nós lembrarmos o que aconteceu naquele jogo, aí sim nós podemos dizer, houve um erro, mas não agora. O que o Anderson Barros está querendo trazer à tona é aquele jogo que nós tivemos no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, onde o Palmeiras ganhava o jogo e simplesmente o São Paulo teve um pênalti a favor concedido, marcado no Caleri. Porém, quem se lembra desse lance? Sim, o VAR não traçou as linhas de impedimento no momento em que o Caleri recebia a bola. Tudo indica a imagem que nós temos, sem as linhas traçadas, porém, imagens que foram geradas por IA, por pessoas que são especialistas após o jogo, diz que o Caleri estava em impedimento. E simplesmente o que aconteceu? O São Paulo converteu, o jogo foi para as penalidades e o Palmeiras perdeu. Então, quando o Anderson Barros traz isso à tona e também a frase questão de oportunista, ele está falando a verdade. Rui Costa foi nada mais do que oportunista em querer jogar uma pressão para a arbitragem. Porém, o que acontece é que nós, torcedores, aí eu incluo qualquer tipo de torcedor, nós também somos oportunistas. Quando, por exemplo, quando o erro é a favor do nosso adversário, nós simplesmente não estamos nem aí. Nós lavamos a nossa mão. Como, por exemplo, aqui, ó, o caso do dirigente do São Paulo, o Rui Costa, tá lavando a mão dele, falando, acusando um erro que aconteceu a favor do Palmeiras, que na minha opinião, sim, foi um erro de arbitragem. E eu vou trazer algo a mais. Algo a mais. Quem se lembra da final do Campeonato Paulista de 2022? Quem se lembra desse pênalti marcado no Morumbi contra o Palmeiras por essa mão do Marcos Rocha? Mão que estava colada, mão que não
é falta, não adianta, não é falta esse lance. E foi dado o pênalti, e foi convertido o pênalti. E aí, por curiosidade e simplesmente pelo destino, nós tivemos um lance idêntico no jogo de volta do Allianz Parque. Idêntico, aonde a finalização e a bola bate claramente do mesmo jeito. Não tem diferença, é o mesmo lance para dois times diferentes. Qual que foi marcado? Somente a favor do São Paulo. Qual que é a diferença? O Palmeiras simplesmente fez 4-0, jogou futebol, acabou e foi campeão. Simples, então a gente não vai questionar. Porém, é só você ver, foi mais um erro a favor do São Paulo. Então foi impedimento, foi pênalti que foi dado para um, não foi dado para o outro. Então assim, a gente tem que parar de querer ser oportunistas, como disse o nosso diretor de futebol, e é a verdade. A arbitragem é ruim para os dois lados, porque simplesmente o Palmeiras não perde há 11 partidas para o São Paulo. Faz 11 partidas que o Palmeiras não perde. Então você tá falando que desde 2023 o Palmeiras é beneficiado? Não, o Palmeiras não é. O Palmeiras joga bola. E aí, o que já não bastasse, os bastidores estarem quentes, fervendo com as declarações de dirigentes e diretores de futebol e até mesmo nosso técnico, simplesmente hoje o nosso querido jornalista Arnaldo Ribeiro traz uma... Gente, assim, é inexplicável. É inexplicável. Assim, eu já não sou a favor de comentarista clubista, porque se você é clubista, você faz um canal de futebol aqui no YouTube, que nem esse, e você fala do seu time. Então, para contextualizar o que eu tô falando, vamos assistir o vídeo na íntegra. Tem uma apologia à CBF que vai além das questões de arbitragem. Por que o Palmeiras gosta tanto da CBF atual? Por que o Palmeiras fez campanha para esse presidente da CBF? Tem várias coisas envolvidas aí. Né? E inclusive Brasília. Nós sabemos. Inclusive Brasília. Então não tem ninguém inocente. Talvez o Rui Costa tenha sido inocente de entrar no baralho. Arnaldo, só para quem está nos vendo entender, não ficar uma mensagem cifrada. Inclusive Brasília significa a CPI do INSS. É isso que significa. É isto que significa. É estar bem com o STF. E estar bem com o STF significa estar bem com o Gilmar Mendes, cujo filho hoje manda na CBF. As coisas têm que ser ditas como elas são, porque senão fica uma conversa que nem sempre quem está nos vendo entende. Eu apanho, porque eu digo toda hora, o problema do Palmeiras não é do Palmeiras, é da Leila. O Palmeiras não tem nenhum problema com o INSS. A Leila tem. Muitos. Pois é, dados os nomes aos bois, né? A aproximação e a apologia do Palmeiras à CBF, inclusive para a formação da Liga. A Leila falou ontem que é a CBF que tem que fazer a Liga. Né? Então, para que os clubes? Né? Ela está por trás disso tudo. Então existe um método, gente, é básico. E na prática, quem foi prejudicado nos últimos jogos, São Paulo e Palmeiras, foi o São Paulo. É isso, é simples. Agora, isso que o Rui Costa fez, que foi acender a chama, pode se voltar contra o próprio São Paulo. O São Paulo tem um time pior, ele tem um elenco menos preparado para esse tipo... Porque até o Palmeiras contratou um jogador que é excelente para fazer pressão no árbitro, falado pelo técnico, o Marlon Freitas. Como é que o Marlon Freitas se portou no jogo contra o Botafogo? Então o Palmeiras funciona como uma maquininha. Tudo muito azeitado. E com muita conexão com seus entes. A comunidade palmeirense se identifica com nós contra todos, com a arbitragem que faz não sei o que lá. Pessoal, parece inacreditável, porém foi realmente verdade. Que o fanatismo, é o que o clubismo faz com uma pessoa, é algo assim assustador, assustador. Na minha visão é uma acusação de que o Palmeiras simplesmente ele é a favor de uma arbitragem melhor, ele simplesmente é a favor da presidência da CBF, que sim, vem fazendo ótimos movimentos de bastidores para melhorias do futebol, como fair play financeiro, o calendário, que esse ano por conta da Copa do Mundo não pôde ser totalmente modificado, porém vai ser modificado. Primeiro passo do impedimento semi-automático. Então ele tá falando assim que o Palmeiras apoiar um candidato da CBF que está trazendo sim mudanças, o Palmeiras ser a favor da arbitragem e tudo mais, simplesmente o Palmeiras faz isso para ter benefícios. É assim, gente, é algo assustador. Para melhorar toda essa fala, vem a seguinte comparação: trazer a Leila Pereira à tona, falando que a Leila Pereira é uma criminosa, entre aspas, porque simplesmente ela julgar é um absurdo. A Leila foi sim chamada para prestar declarações sobre questões de empréstimos da empresa dela e consignados realizados a idosos. Realmente ela foi chamada. Ele falar o que ele falou é simplesmente acusá-la de algo que a justiça não acusou ainda. Ela foi chamada para prestar declarações que pode sim virar uma acusação contra ela e ela virar um réu. Porém, nada foi provado. E ele simplesmente falar isso, que a Leila faz isso, faz aquilo,
aquilo para conseguir ajudar alguém que está envolvido lá. Gente, é um absurdo. É um absurdo. E para piorar, olha o post que ele fez no Instagram, defendendo o que foi dito. A Leila tem que agir. Tem que agir. O jurídico do Palmeiras tem que agir. É inadmissível o que foi dito. Inadmissível. Então, Arnaldo Ribeiro, eu trago aqui para você um questionamento. Se você tem provas que o Palmeiras faz isso para ser beneficiado, traga à tona. Sustente o que você falou. O jurídico do Palmeiras tem que agir. Então, assim, pessoal, passando isso, o que eu gostaria de trazer? Que essas declarações que vieram à tona, tanto dele quanto do querido Rui Costa, nada mais, nada menos do que isso me remete, sabe o quê? 2014. Alguém lembra de Carlos Miguel Aidar, quando convocou uma entrevista coletiva com uma caixa de banana em cima da mesa? Pois eu lembro. Abrir aspas para o nosso Aidar aqui. A única história verdadeira é a do São Paulo. Ponto. Só se referindo, tá, pessoal? Ele tá se referindo à questão da contratação do Allan Kardec, que na época estava acertado com o Palmeiras. Porém, o que saiu na mídia é que, devido a algumas situações contratuais, o Palmeiras modificou o contrato na hora de assinar. E aí o Allan Kardec deu para trás com o Palmeiras e assinou com o São Paulo, né? Então, só para contextualizar. Porém, continuando. A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética e demonstra, infelizmente, o tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano a ano se apequena com manifestações desta natureza. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? O Paulo Nobre tinha dado uma entrevista coletiva para falar que o São Paulo agiu de má fé, quando acertou com o Allan Kardec, mesmo ele já estando acertado com o Palmeiras, né? E aí surgiu toda essa questão desse imbróglio, aí fala que o Palmeiras modificou cláusula de valores, né? E aí não se acertou com o staff deu para trás e ele acabou indo pro São Paulo. Mas o que eu quero trazer aqui, sabe por que, Arnaldo, você se revolta? Sabe por que você, Rui Costa, se revolta e quer falar que o Palmeiras só ganha na arbitragem? Porque o São Paulo se apequenou. O São Paulo simplesmente não briga mais por títulos. O São Paulo, nos últimos anos, ele vem ao contrário. Ele vem brigando contra rebaixamentos. Então, eu te entendo. Eu sei por que é o motivo da sua revolta. Porque, na verdade, você não consegue mais se comparar ao tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras, ano passado, foi vice-campeão da Libertadores, vice-campeão do Campeonato Brasileiro, vice-campeão do Campeonato Paulista. E o São Paulo chegou nem perto. Isso que a gente tá falando de um ano que a Sociedade Esportiva Palmeiras, o torcedor, assim, detestou. O torcedor do Palmeiras se revoltou. E simplesmente o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu por erros de arbitragem. E o Palmeiras, simplesmente, a Leila veio à tona. E a Leila, sabe o que a Leila fez? A Leila admitiu. Na Libertadores foi justamente um erro de arbitragem, se ele não lembra. Era pro Pulgar ter sido expulso. E ele não foi. E a Leila fez o quê? Eu não estou aqui pra falar de arbitragem. Estou aqui pra falar que meu time que não deu um chute a gol. Então tá na hora de vocês se colocarem no lugar de vocês. Já deu. Tá feio. Parem. A história do São Paulo é uma história linda. O São Paulo não tem nem 100 anos. O São Paulo não é nem um clube centenário. E olha tudo que ele já ganhou. Porém, a torcida, o que a torcida vem fazendo é ridículo. Coloca os pés no chão. Porque o Crespo que falou a verdade, né? O Crespo falou a verdade. O São Paulo tinha que focar nos 45 pontos. Foi mandado embora. Fato que o clube também não entende muito bem pra onde ele tá indo. Então, por isso que tá nesse buraco. E continuando, pessoal, terminando esse papo de bastidor, vamos falar das grandes novidades que o Palmeiras traz para esse jogo. O Palmeiras traz novidade na escalação. Vitor Roque volta ao time titular. E ele vai ser titular no sábado, tá, pessoal? Isso é informação, tá? Não é achismo, não é uma informação. Vitor Roque será titular. Vitor Roque treinou como titular. A menos que o Vitor Roque sinta alguma coisa no sábado, algum incômodo naqueles treinos pré-partida de teste, né? Ele não será titular. Porém, Vitor Roque será titular no jogo de sábado. E isso é extremamente importante, porque faz com que o time do Palmeiras mude a postura. O Palmeiras enquanto o Vitor Roque é outro. Então, é uma grande e baita notícia. Porém, aí vem o debate. Vitor Roque volta ao time titular. Excelente notícia. Mas quem sai? E aí? Quem você acha que deve sair para a entrada do Vitor Roque? Deve sair o Arias? Deve sair o Maurício? Ou deve sair o Alan? Eu creio que para esse jogo o Maurício vai sair. Tá? Ele vai dar uma prioridade pro Alan, que ajuda mais na recomposição. E pro Arias também, que tem uma recomposição incrível. A gente tá vendo isso nos últimos jogos. Então eu creio que o ataque deve ser formado por Arias, Alan, Flaco e Vitor Roque. Mas e aí? Você também concorda? Você acha que esse é o time que deveria sair jogando? Você tem alguma outra sugestão? Alguma outra formação? Deixa aí nos comentários. Então são essas informações que a gente tem pro Choque Rei. Choque Rei que tá pegando fogo. Tá demais, tá assim, uma coisa assim que a gente não via nos últimos anos. Cada ano que vai passando, cada jogo vai aflorando essa disputa. Então vamos ficar ligado, vamos ver o que vai acontecer. Se Deus quiser, o Palmeiras vai sair com a vitória. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já vou ficar por dentro de todas as notícias. Amanhã tem pós-jogo e no domingo tem informação de mercado da bola que o Palmeiras já tem reforço já definido para o meio do ano, beleza? Então já segue, já se inscreve, dá o seu like,
compartilha com os amigos. Tamo junto, pessoal. Avante palestra.